Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade única, ímpar que Deus tem dado a cada um de nós estarmos mais uma vez reunidos no seu nome. Nós glorificamos, exaltamos o nome do nosso Deus, amém? Que Ele seja honrado nesse domingo, dia do Senhor, que nós venhamos exaltá-lo, magnificá-lo, que Ele venha ser verdadeiramente adorado por cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Mais uma vez que o Deus de Israel, Ele dá esta oportunidade ao pastor Carlos Sales de estar trazendo mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu tenho uma palavra, amados irmãos, que está aqui no capítulo 5, de 1 Pedro, e diz assim, desta forma: aos presbíteros que estão entre vós, admoestos, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apacentar, ou melhor dizendo, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Glórias a Deus. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, aleluia, a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste, aleluia, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí abençoando a cada um dos irmãos, que Deus esteja movendo as águas em nosso favor. Está conosco aí a nossa irmã Irene Carvalho, que Deus esteja abençoando aí de uma forma abundante, transbordante. Tenha um domingo abençoado. E que a paz do Senhor esteja com a senhora também nessa manhã, em nome de Jesus. Ontem eu fui cumprimentar a irmã e de repente eu coloquei aqui no vídeo concluir e acabei saindo do ar, Eu fui clicar aqui no ícone, acenando aí para a irmã e de repente nós saímos do ar. Eu peço perdão à irmã, que Deus esteja aí movendo as águas em nosso favor. E assim, com essa tecnologia, a gente a cada dia, temos que aprender mais e mais e tem que ter os cuidados, de cada ícone, mas Deus é fiel em todo o seu propósito, amém? Que Deus esteja aí operando, de uma maneira que nós venhamos estar debaixo das suas mãos potentes, que nós possamos aí estar indo de encontro ao desejo do seu coração. Então aqui, amados irmãos, em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele vem até os presbíteros, da igreja e diz, aleluia, vós, que estão entre essa situação toda de apacentar, de estar levando a palavra de Deus adiante, vós sejais testemunhas, também das aflições de Cristo, das lutas que o nosso mestre passou, e assim como ele passou, nós também iremos passar. Não será fácil o caminho da verdade, não será fácil
a entrega do Evangelho, a demonstração. Não será fácil aí nós estarmos falando do nosso amado Deus, mesmo que você esteja com as melhores das intenções do seu coração ainda. Há pessoas que vão te julgar, há pessoas que vão te colocar na cova dos leões. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, o Eterno, Ele vem com seu poder, com a assunção, e Ele nos resgata, nos restaura. Ele verdadeiramente toma a nossa vida nas suas mãos, mas nós precisamos saber que verdadeiramente as lutas virão, e no momento que virá, ou que virão essas lutas, ou que vão vir essa luta, nós precisamos entender que o nosso Cristo, Ele virá também ao nosso socorro. Ele colocará e tem colocado, os anjos, os seus anjos ao nosso redor, e tem feito com que nós estejamos aí, em nome de Jesus Cristo, fortalecidos com a presença do Espírito Santo. No verso 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então nós devemos, em nome de Jesus Cristo, fazer com ordem, com decência, fazer verdadeiramente conforme Pedro está falando, Ele está dizendo que nós precisamos apacentar o rebanho de Cristo em, aleluia, conformidade com o Espírito Santo, em conformidade com a mansidão que foi achada também em nosso Cristo, com os cuidados que Cristo tinha. Não venhamos ser gananciosos diante de tudo que Deus tem colocado diante de nós, mas que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí cuidando da causa da viúva, cuidando do órfão, cuidando dos necessitados, que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí, aleluia, de ânimo pronto, para fazer sempre a vontade do Mestre. Então, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos aí estar cuidando, do rebanho de Cristo, das ovelhas do Senhor. Diz o verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui ele fala no capítulo 5, versículo 3, a paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando também nessa oportunidade, abençoando toda a sua família, que Deus esteja operando aí de uma forma abundante e transbordante. Nós estamos lendo aí o capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, o capítulo 5 de 1 Pedro. Então, aí quando nós lemos aí no versículo 3, que diz assim, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aí quando ele fala nem tendo domínio, aí ele dá um exemplo logo no início, que ele fala também, aleluia, eu discípulo com eles, eu presbítero também, eu também sou presbítero. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim que não tem domínio, mas que ele está ao lado, ele está também da mesma forma. Preste bem atenção. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu, que sou também presbítero com eles. Ele está colocando, aleluia, no mesmo patamar. Ele diz assim no verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele está dando exemplo de serviço, porque muitas vezes, amados irmãos, hoje as nomenclaturas, as graduações que tem, aleluia, dentro da igreja são cada vez maiores, Parece que vamos chegar a verdadeiramente um exército, E aí tem soldado, cabo, tenente, tem aí sargento, tem subtenente, tem subsargento, tem aí, como se diz, sargento, tem primeiro, segundo, terceiro sargento, tem aí capitão, coronel, e a gente parece que a igreja do Senhor vai chegar a esse determinado ponto, mas o Senhor chama todos nós como servos, Nós somos servos do Senhor, e a gente sabe que mesmo o pastor continua sendo servo. A gente vê Nabucodonosor, que era rei, Rei daquele todos os povos, e nações naquele momento, e o Senhor chama ele como servo.
nós nada somos a não ser servos do Senhor. Então nós somos os servos que o Senhor agora está falando para que nós venhamos, né? Aleluia, cuidar das ovelhas do nosso Cristo, mas como um bom mordomo do nosso Senhor Jesus Cristo, não como tendo domínio, soberança do mesmo, amém? No verso 4 diz assim: quando aparecer o sumo, aleluia, pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sejais ou sedes sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, reveste-vos de humildade, porque, aleluia, Deus resiste, né, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glórias a Deus por isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que, aleluia, resiste, né, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem, aleluia, entre vossos irmãos no mundo. Então, amados irmãos, aí está Pedro falando a respeito das situações que têm vindo até nós, as situações que têm muitas vezes aborrecido, trago, né, sobre a vida de cada um, situações difíceis, né, e que nós precisamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estar cuidando aí uns dos outros. Então, quando ele fala aí no verso 5:2, apacentai-vos o rebanho de Cristo, diz aí a respeito dos pastores, dirigentes de igreja, têm a responsabilidade de cuidar dos crentes e de fazê-los discípulos, de alimentá-los com a palavra e de protegê-los, né? Aí essa importância de nós estarmos cuidando, né, das ovelhas de Cristo. Diz aí: nem por torpe ganância, pastores, dirigentes das igrejas devem acautelar-se de dois pecados perigosos: a ambição por dinheiro, também o ensino do Novo Testamento para quem administra a obra de Deus e recebem o sustento adequado à igreja. Aleluia. O que se contém com o que tem para si mesmo e para sua família. Nenhum pastor deve enriquecer-se em detrimento à obra de Deus. Aqueles que se deixam dominar por esse desejo ficam à mercê dos pecados da cobiça, da prevaricação, do furto por amor ao dinheiro. Comprometem a palavra de Deus, os padrões da retidão e o princípio do reino de Deus. E sede, aleluia, a sede de poder. Aqueles que cobiçam o poder dominarão aqueles a quem deveriam servir, pelo abuso excessivo da autoridade. Antes, o pastor deve conduzir a igreja, servindo de exemplo ao rebanho, na sua devoção a Cristo, no serviço, na humildade, na perseverança, na retidão e na constância da oração, no amor à palavra. Amém? Então esse é o dever do pastor, cuidar das ovelhas de Cristo, conforme, aleluia, se ele também estivesse sendo cuidado como ovelha por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não por torpe ganância, nem por uma mão de ferro. A torpe ganância nós ouvimos aí por amor ao dinheiro, o que faz, aleluia, dele, aleluia, essa situação, ele fica furtando aquilo que não é dele. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor, aleluia, diz: trazeis todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa e ninguém tenha falta de nada. Então nós precisamos entender sobre a causa da viúva, do órfão, do necessitado. Nós precisamos entender o fazer com as coisas que chegam à casa do Senhor. Não é para enriquecer os pastores, mas sim para cuidar da igreja de Cristo. Amém? Diz aí
também no 5:5, reveste de toda a humildade, né? Então, para revestir da humildade, a humildade deve ser um sinal distintivo de todo o povo de Deus, e a ausência de orgulho de si mesmo, a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos outros crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos. A palavra cingir significa atar em si mesmo um pedaço de pano. Nos tempos do Novo Testamento, os escravos atavam um pano branco ou, aleluia, avental, as suas roupas, a fim de que os outros soubessem que eram escravos. A exortação de Pedro é que atemos em nós mesmos o pano da humildade, a fim de sermos identificados como crentes em Cristo, ao agirmos com humildade para como o próximo. E recebemos, aleluia, a graça e ajuda de Deus. É possível que Pedro tivesse em mente a ação de Jesus quando ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés de todos os discípulos. Então, o que Pedro está falando? Ele está falando aqui que atamos, né? Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Verso 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sede todos, aleluia, sujeitos uns aos outros, e reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, quando Pedro ele diz dessa maneira, ele está dizendo para que nós venhamos servir, para que nós venhamos ser servos. E quando fala em atar, ele traz uma simbologia do tempo passado, quando os escravos colocavam sobre as suas vestes aventais ou panos brancos conforme toalha, assim para identificar-se como servos, né? Como escravos. Então, nós precisamos da mesma forma, amados irmãos, seja o patamar que estivermos, que nós venhamos descer do nosso pedestal, que venhamos aí estar nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, que venhamos aí estar clamando a Ele, falando: Senhor, ó Deus de Israel, eu preciso quebrar-me, eu preciso, Deus, descer à casa do oleiro, eu preciso me humilhar debaixo da tua potente mão, porque somente o Senhor, ó Deus de Israel, tem, Senhor Deus, o poder de restaurar toda a minha casa, todo o meu ser. Eu tenho sido muito orgulhoso, eu trago palavras contundentes na minha boca e tenho magoado muitas pessoas através da minha arrogância. Eu preciso me quebrantar, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, eu preciso que teu Espírito Santo venha agir através da minha pessoa. Então eu venho atar em mim esses panos brancos para que venham me identificar como teu servo, para que eu venha me identificar como um escravo da orelha furada, aquele escravo que serve ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Pedro está trazendo através da sua exortação. Diz aí, aleluia, agora os 5, aleluia, 5:7, ele tem cuidado de vós, amém? Diz assim, aleluia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes, amados irmãos, na nossa ansiedade, aleluia, nós ficamos muito aquém daquilo que Deus quer fazer. E a ociosidade, ela não procede à justiça de Deus. Nós precisamos aí estar, amados irmãos,
esperando em Deus, esperando, aleluia, no seu propósito, tudo aquilo que Ele tem para nós precisamos esperar nele, aleluia, através das suas maravilhas. Nós estamos com, aleluia, glórias a Deus, com a nossa irmã Cirlei, né? Aleluia, Valeriano, que Deus esteja abençoando, aleluia, amada irmã, Deus esteja operando aí, aleluia, glória a Deus, que Deus esteja aí maravilhosamente derramando do seu poder, da assunção sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós. Então diz aí a palavra do Senhor. Eu quero passar para os amados irmãos aqui, o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós andamos ociosos, correndo de um lado para o outro, nós aí andamos de qualquer maneira, mas o Senhor, Ele quer nos lavar, o Senhor quer nos remir, o Senhor quer fazer verdadeiramente tudo aquilo nas nossas vidas. Então, que venhamos frear aí, aleluia, a nossa corrida. A gente muitas vezes corre para um lado, corre para o outro, muitas vezes a gente fica apreensivo com uma coisa, com outra, mas o Senhor, Ele quer, em nome de Jesus Cristo, nos lavar, nos remir, nos transformar. Ele quer fazer a obra por completo na minha vida e na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos ouvir a palavra de Deus. Deus, aí no versículo 7, Deus tem cuidado de vós. O cuidado que Deus tem, aleluia, com os problemas de cada um de nós, aleluia. O problema dos seus filhos é uma, aleluia, verdade enfatizada através da sua palavra. Todos os nossos temores, cuidados e preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor. Amém? Glórias a Deus, nós devemos lançar sobre o Senhor. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. O 8, versículo 8, que aí nós lemos, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí a palavra do Senhor, amados irmãos, diz assim, aleluia, na sua, aleluia, quando o homem pecou, Satanás passou a dominar o mundo. Ele domina o mundo inteiro, percorre a terra, comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão sem Cristo. Aleluia! Somente o crente em Cristo está liberto do seu poder. Aleluia! Mesmo assim, como leão rugente, ele é uma ameaça aos crentes e procura, aleluia, destruí-los, especialmente por meio do sofrimento. Ele destruirá espiritualmente todo aquele que abandona a proteção de Deus, através da nossa fé no sangue de Cristo, da nossa luta espiritual, no espírito plenamente equipado para derrotar as astutas ciladas de Satanás. Resiste-lhes, aleluia, e ficar firmes na fé. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem operado na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos estar em Cristo. Nós não podemos abrir brechas, porque quando o crente abre brecha, amado irmão, a situação fica feia, a situação fica muito difícil. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, permanecer em Deus, permanecer na força do seu poder. Que Deus esteja abençoando você nesta manhã, que Deus esteja operando. Observe a palavra do Senhor, observe tudo atentamente, aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Não deixe se levar pela voz do opressor. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aprendendo a nos dominar diante de todas as circunstâncias, porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele no momento certo, no momento oportuno, Ele verdadeiramente virá com seu socorro, Ele virá com a sua mão poderosa, e Ele está conosco nesse momento, Ele está conosco nessa manhã,
e nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelos amados irmãos, ó Pai, que entraram na live, que estão aí comigo nesta manhã. Eu venho, Senhor Deus, orar, Senhor Deus, para que Teu Espírito Santo esteja nos envolvendo, cuidando, Pai, livrando do mal, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois o Senhor é aquele, Senhor Deus, quem cuida, quem lava, quem cura, quem liberta, Senhor Deus, quem faz, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Assim, ó Deus, eu louvo e engrandeço o Teu nome, ó Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã, que ainda, Senhor Deus, vão assistir, que vão entrar, Senhor Deus, nessa live, Pai, que vão deixar, Senhor Deus, o agir do Teu Espírito Santo fazendo uma obra magnífica. Assim, ó Deus, eu opero, Senhor Deus, através do Teu nome, através de Jesus Cristo, ó Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor Deus, derramando, ó Pai, as Tuas ricas bênçãos, ó Pai, sobre cada um, que venha, Senhor Deus, estar sendo selados, cuidados, restaurados, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que Deus esteja lavando, remindo e transformando. Um excelente domingo. Que o Papai do Céu esteja aí abraçando a todos, cuidando, derramando as suas bênçãos inefáveis, e que o Espírito Santo de Deus traga o sobrenatural sobre a tua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Até às 19 horas, quando nós estaremos reunidos no culto de louvor ao Senhor. Amém? Deus abençoe.